aí, galera, estamos ao vivo para mais uma palestra na Python Brasil, a maior conferência de Python da América Latina. E a gente vai ter o prazer, né, de receber hoje a Débora Azevedo. Então, aproveita para avisar o pessoal que começou, para todo mundo vir para cá. Aproveita também para seguir as redes sociais do evento, tanto no Twitter como no Instagram, quanto no YouTube. A URL é Python Brasil, o arroba. Né? Eu sou Lidiane Monteiro, vou estar aqui host dessa palestra. Eu sou uma mulher negra de pele clara, estou usando óculos preto e também estou usando uma camisa do Mario. Para quem gosta de jogos, eu também curto bastante. E aqui ao fundo você está vendo uma estante e tem dois quadros e um dele é da Mulher Maravilha. Então nós estaremos agora recebendo a Débora Azevedo. Ela vai falar sobre software educativo, o que é e o que faz. Então, para quem curte educação, eu adoro educação, faço licenciatura, então vai ser beber direto da fonte e aprender muito com uma pessoa fantástica que, para quem não lembra, a Débora foi keynote na última Python Brasil, foi um keynote excelente, e a mini bio da Débora é a seguinte: essa palestra é para conhecer como software educativo, como se desenvolve software educativo. Nela, detalharemos as etapas de desenvolvimento desse tipo de software, concepção, elaboração, finalização e viabilidade desse software, e de como a inovação precisa estar presente nesse tipo de ferramenta. Então, a Débora vai se apresentar com mais detalhes, as coisas que ela faz, né? Uma das principais aí do Parede Brasil, também no mundo, né? Pode falar um pouco mais do seu trabalho. Então, boa sorte na palestra, né? E show de bola. Já estou com um monte de perguntas aqui. Oi, gente, boa tarde. Muito obrigada por todos vocês que estão aqui. Meu nome é Débora Azevedo, como a Lili falou. Eu sou mulher branca, tenho cabelos longos com as mechas aqui cor-de-rosa. Estou vestindo uma blusa meio esverdeada, meio cinza, tem uma cor assim escura, que tem um coração amarelo aqui, que é a do Jungle Girls, daqui de Natal. E estou usando um batom cor-de-rosa, e aqui no fundo tem uma parede clara com algumas bandeirinhas de papel de quando eu estava dando aula remota, que eu ainda não tirei. E hoje, como a Lili falou, eu vou falar um pouquinho para vocês sobre software educativo, o que é e como faz. Mais uma vez aqui falando um pouquinho da minha bio, eu sou mestranda na área de desenvolvimento de tecnologias educacionais, né, no IMD, no Instituto Metrópole Digital da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, e faço parte do programa de pós-graduação em inovações em tecnologias educacionais. Sou uma das cofundadoras, né, da PyLadies Brasil, e também participo do grupo de voluntárias atuantes na PyLadies Global, né, porque eu sempre vou falar da PyLadies em qualquer palestra que eu estiver dando, que é um grupo internacional de mentoria para fazer mulheres estarem mais instigadas a participar da comunidade Open Source Python. Então, a gente atua tanto a nível local, nos grupos locais, aqui no Brasil atuamos também a nível nacional e também a nível global. E eu sou uma dessas voluntárias que atua na PyLadies de forma global. Sou participante do grupo de trabalho de diversidade e inclusão da Python Software Foundation, que é um grupo novo que foi criado, né, há algumas semanas. A gente teve a primeira reunião da gente essa semana e eu fui convidada para participar desse grupo. E também sou sou fellow da PSF. E acho que é isso que precisam saber sobre mim. E aí, a gente, antes de pensar a gente em software educativo, a gente tem que dar vários passos atrás. Então, antes de pensar em software, a gente precisa pensar no que é a tecnologia. Então, se a gente para e pensa o que é a tecnologia, muitas vezes a gente vai pensar em coisas palpáveis, como um computador, um celular que a gente pode pegar. Mas aí a gente precisa vir para, antes disso, pensar em qual é a definição de tecnologia. E eu, como boa professora que sou, lá fui para o dicionário, fui recorrer ao dicionário para ver qual era a definição de tecnologia. E aqui fala, eu tirei esse print do dicionário Aurélio, e ele dá várias definições de tecnologia. Mas a que eu vou trazer para vocês é a primeira, que é conhecimento técnico e científico e suas aplicações a um campo em particular, um conjunto de processos, métodos, técnicas e ferramentas que são relativas a alguma área. Então, se a gente pensa, além disso, na própria etimologia da palavra, se a gente pega a palavra e vai dividir,
pega essa palavra tecnologia, que vem do grego, né? Se a gente separa nas duas partes, tekne, que pode ser definido como arte ou ofício, e logia, que significa o estudo de algo. Então, a gente tem a tecnologia como o estudo dessas técnicas e das coisas que a gente precisa fazer para chegar a algum lugar. E trazendo para a questão da educação, que é onde eu atuo e é o foco de fato dessa palestra, a gente hoje, quando pensa em tecnologias na educação, pensamos às vezes numa sala de aula super equipada, com projetor, com um computador, com um sistema de som, com microfone, mas a gente não pode deixar de lembrar que existiram e ainda existem tecnologias que também são usadas na educação, que podem não parecer tão tecnológicas como essas que eu falei. A gente precisa lembrar que sim, a caneta é uma tecnologia, que o caderno é uma tecnologia, o giz, talvez tenham pessoas que estão assistindo essa palestra que não tiveram nem aula com quadro que escreve com giz, mas sim, todas essas coisas são tecnologias que são utilizadas na educação. O data show, uma lousa interativa. Então, a gente tem várias tecnologias diferentes que foram utilizadas dentro do âmbito educacional, desse contexto educacional, e essas tecnologias, algumas foram ficando com a gente, outras foram sendo substituídas, e hoje a gente tem muitas outras mais. Então, a gente precisa lembrar de onde as coisas vieram, né, e vir, de fato, no âmago das coisas, para poder entender melhor a questão da informática na educação, das tecnologias na educação. E daí, se a gente sai desse âmbito maior da definição de tecnologia e do que é tecnologia, é importante a gente pensar também no que são tecnologias educacionais. Então, eu trago essa definição para vocês, né, do conceito, né, da tecnologia educacional de Reis. E Reis fala que o conceito dessa tecnologia pode ser esse conjunto de procedimentos, né, de técnicas, e lá vem a palavra do grego de fato, né, tekne, que visam facilitar os processos de ensino e aprendizagem com a utilização de alguns meios que podem ser instrumentos palpáveis ou simbólicos ou organizadores e as suas consequentes transformações culturais. Porque quando a gente vai usar a tecnologia que for, no âmbito que for, ainda mais pensando na tecnologia no âmbito educacional, a gente traz, sim, transformações culturais com isso. Então, a gente vai trazer práticas que refletem o momento que a gente vive, ou se não refletem o momento que a gente vive, refletem o momento passado. Então, a gente vê transformações culturais que às vezes não aconteceram. Então, coisas que a gente vem perdurando, que talvez já devessem ter passado e não passaram ainda. Então, nós trazemos com a tecnologia educacional essas técnicas, esses instrumentos, esses símbolos que trazem uma transformação ou podem ainda estar parados no passado, porém vindo até os dias de hoje, até a nossa época. E também, se a gente for pensar no uso das tecnologias na educação, né, no uso das TICs, que é como a gente chamou TEDx, TICs sendo tecnologias da informação e comunicação, e TEDx, as tecnologias digitais de informação e comunicação, a gente precisa pensar que as implicações do uso dessas tecnologias, elas vão desde a estruturação da escola, e quando eu falo de estruturação da escola, eu falo de coisas mínimas, como até mesmo a disposição das cadeiras dos alunos, também vai depender do dinamismo pedagógico dentro da sala de aula, né, do papel que o professor ele vai ter, e também do aluno, até a construção do conhecimento por parte dos sujeitos aprendentes. Então, muito a gente tem que pensar antes de chegar no software educativo que está no título dessa palestra. Então, a gente tem que pensar em muitas coisas e a gente precisa refletir muito quando vamos usar a tecnologia no âmbito escolar, no âmbito da sala de aula. E aí, a gente passa agora para um dos cernes dessa palestra, que é o que é software educativo. Então, a gente tem várias definições diferentes, de vários autores diferentes, que trazem o que é software educativo, né, que trazem essa definição. Entre elas, a gente tem essa definição de Silva, que é um produto que é projetado, e vejam só, projetado para quê? Para servir de meio para implantar pedagogias baseadas no uso de computador e contribuir para alcançar objetivos pedagógicos. Então, vejam que é um tipo de software extremamente específico.
temos essa outra definição de Giraffa e Vicari que diz que o software educativo é um programa que visa atender necessidades, possui fins pedagógicos definidos e está inserido num contexto de ensino-aprendizagem. Então, vejam o quão específico é esse tipo de software. Então, a gente precisa pensar em muitas coisas quando a gente vai, de fato, desenvolver um software educativo. E aí, pensando em software educativo, a gente vai falar muito de Papert, né? Seymour Papert, que é o precursor do software educativo. Então, Papert, ele nasceu nos Estados Unidos e passou muito tempo da vida dele lá no MIT, né, no Instituto de Tecnologia de Massachusetts. E no fim dos anos 70, no início dos anos 80, ele criou a teoria de aprendizagem do construcionismo. E essa teoria, ela entende que a prática educativa, ela deve estimular o aluno a manipular o computador a favor da sua aprendizagem. Então, essa teoria, ela traz como esse seu princípio básico a arte de aprender e vai se contrapor à arte de ensinar, que é de como você ensina. Então, o sujeito aprendente vai aprender a aprender. E essa é uma das coisas mais bacanas que o construcionismo traz, porque rompe com outros paradigmas e outras teorias de aprendizagem, que eu vou falar um pouco mais para vocês, que é o paradigma instrucionista, que durante anos a escola foi submetida a esse paradigma, em alguns lugares ainda é instrucionista. Então, a gente precisa também pensar, antes de desenvolver esse tipo de software, em como a gente quer que o usuário dele vá aprender e o que a gente quer que esse usuário ele aprenda. Se vocês viram também o título dessa palestra e olharam para o título e se perguntaram, software educativo, mas e o tal do software educacional? A gente vê na literatura muitas coisas sobre software educacional, como se fosse software educativo, quando, na verdade, existem algumas diferenças entre o software educativo e o software educacional. Então, a gente precisa pensar, poxa, o software educativo, ele tem um propósito. Lembra daquelas definições que eu trouxe para vocês? O software educativo, ele é pensado para esse propósito. Mas e o software educacional? O que é que ele traz? Vou trazer um pouco mais para vocês sobre isso. E também a gente precisa pensar que para o software educativo, a gente já tem muitos softwares educativos que existem e alguns deles têm alguns problemas na sua utilização. E eu vou falar de como tentar mitigar um pouco desses problemas durante essa palestra, para que vocês entendam todas as especificidades que a gente precisa atender quando vai desenvolver, né, esse tipo de software. Então, agora eu trago para vocês a diferenciação de fato do que seria um software educacional. Gente, software educacional é todo software que possa ser utilizado como um recurso de aprendizagem, mas que não foi desenvolvido exclusivamente para essa finalidade. Então, pensa aí em algum software que você use, professor que está vendo essa palestra agora. Existem vários softwares que nós professores usamos, mas que não necessariamente a gente utiliza eles em sala de aula, mas que podemos. E se a gente traz um fim pedagógico para esse software, ele pode ser considerado, sim, um software educacional. Já o software educativo, ele tem, por definição, né, como as definições que eu mostrei para vocês, possui, por definição, essa presença de uma reflexão pedagógica por trás, né, da construção do programa, que vai possibilitar uma aprendizagem que seja ativa e que leve o aluno a construir o conhecimento. E essa é uma frase muito importante quando a gente fala em construção de conhecimento. Esse programa, o software educativo, é algo que foi construído para a educação. Então, aí eu trago para vocês, né? O software educacional é diferente do software educativo. Então, se vocês veem nessa figura, eu tenho um software nessa gama ampla, tem o sistema operacional, os aplicativos, a parte de programação, e eu tenho dois conjuntos. Eu tenho softwares educacionais, por exemplo, The Sims, Warcraft, Second Life, Minecraft. Então, a gente vê muitos professores hoje trabalhando diversas coisas com esses softwares que não foram pensados para ser softwares usados na educação, mas que podem ser. E daí a gente tem alguns softwares educativos que eu listo para vocês.
o GeoGebra, GCompris, o Moodle, que acho que talvez muita gente que esteja dentro da universidade ou em curso técnico use o Moodle, o Scratch. Então, a gente tem, e isso diferencia bem, é a finalidade. Foi pensado para ser usado no âmbito educacional, software educativo. Não foi pensado, mas pode ser usado, software educacional. E aí a gente veio falando de construtivismo um pouco para vocês, trouxemos a ideia do Papert, né, da manipulação do computador para a construção do conhecimento. Então a gente também precisa pensar na concepção pedagógica que o meu software educativo vai ter, porque é a concepção pedagógica que vai permear absolutamente tudo, as minhas atividades, a forma da interação que vai ter com o meu software educativo, tudo isso vem da concepção pedagógica. E aí eu trago para vocês 3 concepções pedagógicas que são bem comuns quando a gente vê nos cursos de pedagogia e em cursos de educação. Primeiramente, a concepção empirista, né, que nessa perspectiva os alunos eles são considerados como meros receptores passivos de informação. São cumpridores de ordem, cumpridores de comandos. Então, nessa concepção, a atividade pedagógica ela vai se centrar em quê? Na organização de estímulos adequados e suficientes para que se obtenham aquelas respostas desejáveis e elas vão ser premiadas ou reforçadas para que, dessa forma, sejam mantidas, né? Então, uma situação na sala de aula que vem dessa concepção é, por exemplo, o professor no centro da aprendizagem, detetor do conhecimento, aplicação de questionários, cadeiras enfileiradas. Lembra das implicações que eu falei, que vinham desde a estruturação da escola? Então, esse tipo de estruturação é também parte dessa concepção empirista. E se a gente pensa na influência dessa concepção para uso de tecnologias educacionais, a gente pensa feedback imediato, sons e cores diferentes para diferenciar erro e acerto, porque essa concepção ela vai muito na questão do erro e acerto, reforço de respostas consideradas adequadas, aprendizagem por repetição. Então, talvez vocês estejam ouvindo isso, lembrando do tempo de escola de vocês e pensando, essa era a concepção pedagógica dos meus professores. Mas, vê, é muito mais por repetição, é muito mais por reforço da resposta adequada e da repressão da resposta considerada errada. Mas, de fato, isso ainda é muito presente, né? Daí que a gente vem para a concepção racionalista, ela é influenciada pela teoria da Gestalt, na qual o conhecimento humano ele vai depender da percepção. E a gente vai melhorar nossa percepção de acordo com a medida que a gente vai amadurecendo, né? Então, o que a gente percebe de imediato nas situações é sempre a totalidade. E a totalidade, ela não pode ser compreendida como as somas das partes, mas ela é uma estrutura total. Então, a gente pensa muito nessa forma, nessa concepção racionalista. Então, na concepção racionalista, o conhecimento ele depende muito da prontidão do sujeito, então daquele momento em que o sujeito está ali e que percebe, né, como as coisas são dadas para ele, a forma como ele percebe, isso que vai fazer com que ele aprenda. Diferente da concepção empirista, que o professor é o detentor do conhecimento, na racionalista, nessa concepção, o professor ele é tido como um facilitador da aprendizagem do aluno, né? E isso aí a gente já tem uma diferença, né? Considerando a concepção empirista, também tentamos trabalhar em pares, então a gente já vem trazendo coisas diferentes da concepção empirista. Mas aí, se a gente vem para a concepção interacionista, que é de onde surge o construtivismo, que eu falei antes, né? É uma terceira corrente que leva a construção, leva em consideração esse fator orgânico e ambiental também. Então, considera aspectos objetivos e aspectos também subjetivos na determinação do desenvolvimento do sujeito. Então, antes de a gente pensar em como a gente aprende, a gente também pensa em como o sujeito ele se desenvolve. Então, é uma combinação de várias influências que podem favorecer ou não o processo de aprendizagem do ser humano. O ser humano, na concepção interacionista, não é compreendido como um ser passivo, mas, ao contrário, é querido que esse aluno, né, no caso, a gente pensa na sala de aula, assuma esse papel ativo, utilizando-se das suas significações, das coisas que ele sabe, das coisas que ele conhece, para que ele possa
aprender e se desenvolver. Então, nesse movimento, nessa concepção, a aprendizagem e o desenvolvimento do ser humano, elas se interrelacionam e acabam se completando também, né? O que proporciona ao indivíduo a responsabilidade de sua aprendizagem. Então, o professor, ele sai um pouco dessa figura de detentor de conhecimento e o aluno, ele vira o centro. Então, a gente parte do aluno para que a gente possa aprender, ensinar e o aluno possa aprender. Então, a concepção pedagógica é fundamental ter isso muito claro quando a gente vai desenvolver software educativo. E para desenvolver software educativo, a gente tem algumas etapas. Tem esse gráfico para vocês verem essa imagem. Então, a gente tem 4 etapas na construção do software educativo. A primeira é a concepção. Nessa etapa, a gente vai definir o esboço do software, pensando nos objetivos de aprendizagem que são desejados e também os requisitos computacionais que são necessários para poder desenvolver esse software. Então, nesse momento, é que a gente para e pensa, o que é que eu quero que o usuário do meu software, ele aprenda? Então, isso tem que estar muito claro, né? E, às vezes, essas etapas, né, essa e a de elaboração, que é a próxima, são as que acabam demorando bastante tempo, porque você precisa, de fato, refletir e saber o que você quer que o usuário ele vá aprender e o que é que você precisa de recurso computacional para poder fazer isso. Já a segunda etapa, que é a etapa de elaboração ou de construção, é o momento que o software ele é escrito a partir do modelo que é definido lá na concepção, né? Nessa etapa, a gente vai pensar nas especificações que o dispositivo que vai executar esse software precisa ter, e a gente também precisa pensar em quais diretrizes a gente vai ter de avaliação e de validação também desse software. E falar em validação é muito importante, porque às vezes a gente planeja o software de uma forma, mas quando ele vai ser de fato utilizado, as coisas acabam não acontecendo da forma como a gente planeja. Então, essa etapa de validação, que é pensada durante a elaboração, a construção, né, do software, é muito importante. Na terceira etapa, a gente tem a finalização. Então, a gente junta as partes implementadas do software num produto só. E quando eu falo em software ser escrito na etapa de elaboração, não é só de código, né? Também tem toda a questão visual, a questão das telas, do imagético. Então, a gente vai juntar tudo isso na etapa de finalização do produto, num produto só. E nessa etapa de finalização, se escreve um passo a passo de como utilizar o software. E esse manual é fundamental, porque quem vai utilizar o nosso software precisa saber a forma como ele foi pensado para ser usado. E na última etapa, que é a etapa de viabilização, né, a gente fornece o software para o uso, junto, para caso seja necessário, uma formação docente para uso daquele software, além de, se também for necessário, um suporte técnico, para que haja, de fato, um bom uso da ferramenta que se está propondo, né? Então, a gente traz aí para vocês os pilares, né, do software educativo. Então, a gente tem, primeiro, o embasamento pedagógico, né? A gente falou bastante tempo sobre a concepção pedagógica do software, isso permeia todas as decisões que quem vai desenvolver o software educativo traz, né? Então, ter o seu desenvolvimento embasado numa concepção pedagógica, ter uma finalidade pedagógica, o que vai ajudar o usuário na construção do conhecimento e também no desenvolvimento de habilidades. É importante também que a interação do usuário com o software não requeira desse usuário conhecimentos muito específicos de informática para que ele possa usar. Então, isso também vai acontecer quando você faz o uso de artifícios que atraem o usuário, como imagens e som, quando aplicável, né? E também uma coisa que a gente precisa colocar muito quando vai desenvolver esse tipo de software é trazer um software que seja acessível, considerando a ampla gama de usuários que podem vir a utilizar. Então, a gente precisa pensar muito nesses pilares. Pensa no embasamento pedagógico, pensa em como eu quero que a interação aconteça e pensa também em como fazer com que esse software ele seja acessível. E aí você pode também estar se perguntando, tá? Nossa, tem tantas especificidades, mas quem vai fazer esse tipo de software que é tão específico?
uma pessoa só pode fazer tudo isso? Então, uma das coisas mais importantes e fundamentais quando você está desenvolvendo software educativo é você ter uma equipe interdisciplinar. Então, tem tantas especificidades que, às vezes, a pessoa desenvolvedora não tem, como, por exemplo, as ideias da concepção pedagógica. Então, para desenvolver software educativo, a gente deve contar com profissionais de educação, que são essas pessoas que vão trazer a concepção pedagógica, os objetivos de aprendizagem para dentro do software. Também junto desses, profissionais da área de computação, né? As pessoas que vão escrever o código, também designers, que são as pessoas que vão desenhar as telas, as pessoas que vão pensar na interação, e acho que o principal, na verdade, o estudante, que é para quem a gente está desenvolvendo esse tipo de software. Então, a gente tem essas pessoas que são fundamentais. A gente precisa, sim, do estudante, precisa, sim, do profissional da educação, do profissional da área de computação e do designer, e juntos eles conseguem desenvolver um software educativo bacana. E uma das coisas que a gente também precisa pensar é que, por ter profissionais de áreas distintas, a gente precisa fazer com que a linguagem seja acessível. Então, é bem complicado, às vezes, você ter uma equipe interdisciplinar, porque quem é da educação usa jargão da educação, quem é da computação usa jargão da computação, e acaba que as coisas ficam muito modularizadas. Mas é importante que todas as pessoas que estão na equipe de desenvolvimento do software falem a mesma língua e saibam do que estão falando e tenham um domínio, independente do papel que a pessoa está exercendo dentro do desenvolvimento desse software. Então, essa é uma coisa muito importante da gente falar. Agora eu vou trazer um pouquinho e algumas imagens sobre o detalhamento das etapas. Eu mostrei antes, em uma figura anterior, as 4 etapas e falei brevemente por elas. Agora eu vou trazer com um pouquinho mais de detalhe cada uma dessas etapas. Então, novamente, a etapa de concepção, ela vai definir as diretrizes de software educativo, partindo de quê? Dos objetivos de aprendizagem que foram estabelecidos, e aí cabe aos profissionais de educação conduzir essa discussão em torno dos objetivos de aprendizagem que vão nortear a concepção do software. E aos profissionais da área de computação, a definição dos requisitos computacionais, né? Que o meu software ele vai precisar ter. Então, a primeira atividade dessa etapa de concepção vai se concentrar em definir esses objetivos de aprendizagem, os requisitos, fazer a definição desse escopo, do público-alvo, identificar a infraestrutura disponível da escola, se eu for desenvolver o software para uma escola específica, quais são os equipamentos que a escola dispõe. Eu preciso pensar nisso também, né, nesses requisitos computacionais. Depois que a gente faz essas primeiras definições, a gente pode, de fato, passar para as próximas etapas. Então, tem aí a figura da parte de concepção. Então, temos os professores, os profissionais de pedagogia, temos os profissionais de educação e os profissionais de computação. E aí é que a gente vai fazer essas 2 partes principais: objetivos de aprendizagem, mapeamento de requisitos computacionais. Já quando a gente vem para a etapa da elaboração, né, a etapa da construção do software, é uma etapa mais longa do processo de desenvolvimento, que vai abranger as atividades de implementação, avaliação e validação do software. Então, são várias coisas que a gente faz durante essa etapa, e por isso que ela acaba demorando um pouco mais. E nessa etapa de elaboração, a gente deve construir um protótipo funcional do software educativo que vai ser norteado por todos os requisitos que foram identificados, né, na etapa de concepção. Então, a gente tem muitas etapas dentro da própria etapa da elaboração e da construção, e a gente pega nesse momento todos os seres que estão durante esse processo, tanto os profissionais de educação, da computação, os professores. Então, todos eles precisam se juntar para, de fato, garantir que aquilo que foi pensado a priori vai ser, de fato, feito. Então, eu penso, por exemplo, professora, eu vou pensar em algumas atividades que eu quero que o meu software ele tenha.
Então, quando eu elaboro a minha atividade, eu tenho os meus objetivos específicos que eu quero que o aluno atinja ao final, ou as habilidades que eu quero que o meu aluno ele vá desenvolver à medida que ele for utilizando. Então, eu, como professora, como profissional da educação, penso nisso. Então, vem outros profissionais que têm essa expertise de fazer com que essa atividade que eu queira, ela se apresente em uma tela, esteja disponível, por exemplo, na internet, seja que rode no browser, por exemplo. Então, é nesse momento que a gente vai pegar as duas partes e vai unir, né, para, de fato, fazer a construção do software. Daí, quando a gente vem para a etapa da finalização, essa etapa ela vai se dividir em duas atividades distintas. Primeiro, a integração de todas as partes que foram feitas, de telas, de código, que vai ser realizada pelos designers, pelo profissional da área de computação, né? E verificar também se vão existir pequenos ajustes que tenham sido observados, né? Sempre tem alguma coisa para a gente ajustar e fazer a alteração. E também elaborar a documentação. E quando a gente fala em documentação nesse momento, eu estou me referindo ao manual, que eu havia comentado antes, né? Então, ter um manual para uso de professores e também uma documentação, porque pensa, às vezes muito software educativo acaba ficando com seu código aberto, tendo seu código libertado, né? Sendo código livre. Então, também tem uma documentação, como qualquer outro software, deve ter uma documentação detalhada, desde o projeto, a implementação. Então, quando você tem essas especificações detalhadas do software, você ajuda a quem quer lhe ajudar, caso alguém queira contribuir com seu software, e você também faz com que os profissionais de educação, com que os professores, eles, de fato, eles estejam aptos, né, a utilizar esse software. E apesar do nome ser finalização, essa não é a última etapa do processo de desenvolvimento, né? Mas vai se referir a essa parte final da construção do software, em que ocorre após uma análise positiva da avaliação do uso do software educativo pelos alunos. Então, lembra que eu falei antes em uma validação, que tem que pensar em como fazer validação? Os ajustes, eles vão acontecer a partir disso, a partir dessa validação, a partir do uso dos alunos. Aí é que a gente vai saber, ok, de fato, o software ele está pronto. Daí, na parte da viabilização, que é de fato a última etapa do processo de desenvolvimento, ela é destinada em especial para os usuários do software educativo, né? Quando você disponibiliza o software para uso. E essa atividade, ela também vem junto, como falei antes, de, se necessário, uma formação docente, uma capacitação dos docentes para o uso desse software. Então, às vezes, nós, pessoas que somos desenvolvedores, que fazemos software, achamos que o nosso software ele é intuitivo para uso ou que vai ser fácil para o meu usuário utilizar. Às vezes, não é. Então, a gente precisa deixar essas coisas muito claras e, se for necessário fazer, de fato, uma formação docente, fazer. Por isso que o manual é tão importante, porque, às vezes, fazemos o manual e, mesmo assim, as coisas ainda não ficam claras para quem vai, de fato, fazer uso do software. Então, pensar numa formação docente para uso do software educativo também é muito, muito importante. Então, aí a gente tem, de fato, o ciclo que se completa do desenvolvimento de software educativo. Então, eu tenho a concepção, depois a elaboração, construção, finalização e depois a viabilização desse tipo de software. E aí você pode pensar, mas e cadê a inovação? Né? Que foi uma das coisas, inclusive, que eu tinha posto, né, como uma das coisas que ia falar nessa palestra. Se a gente pensa em inovação, a gente pensa em uma nova ação. A gente vê, e falo como professora, pessoa que está em sala de aula, que a gente vê bastante pessoas usando tecnologias novas, porém fazendo ações velhas. Então, só um minutinho, gente. O computador vai descarregar. Ué. Voltei. Espero que vocês estejam me vendo ainda. O computador ia descarregar.
Mas a gente precisa pensar, gente, em uma nova ação quando a gente fala em inovação. Então, tem aí uma tirinha da Mafalda, né? Colocando o mapa virado ao contrário. Então, mas você está colocando ao contrário? E a menina responde, mas ao contrário de que a Terra está no espaço, o espaço não tem cima, não tem acima nem abaixo. Pensando, né? Que nós temos o globo. Então, a gente tem que pensar, sim, de fato, em uma nova ação. Pensar numa ação nova com uma tecnologia velha, com uma tecnologia nova, a gente precisa fazer algo novo. E também pensar, por que a gente quer inovar? Por que a gente deve inovar? A gente vê muitas coisas mais do mesmo. Até mesmo softwares educativos que reproduzem algumas coisas de sala de aula que a gente considera, né, tradicional. E não tirando o mérito do tradicional, gente. Tem o seu mérito, sim. Mas a gente precisa saber no que é que a gente quer transformar, no que é que a gente quer transformar. Qual é a realidade que eu quero transformar? Quando eu tenho algo a transformar, eu tenho algo a inovar. Porque eu vou ter uma nova ação. Então, com uma nova ação, fazendo uma coisa que é diferente das coisas que eram feitas antes, a gente consegue, de fato, fazer uma transformação e, de fato, inovar. E pensando no mote da comunidade Python aqui no Brasil, pessoas são, de fato, mais tecnologia. Porque somente a tecnologia, ela não vai garantir a inovação. Eu posso ter uma concepção massa, ter ideias massa, querer que meu software seja construtivista, que o aluno ele vai, que ele aprende, que ele manipule. Mas nós precisamos de pessoas para construir o nosso software. A gente precisa, nós desenvolvedores de software educativos, precisamos da dedicação do professor. É o professor que vai usar o meu software. Para que haja, de fato, essa mudança, para que ele seja usado não só da forma como eu pensei, porque às vezes a gente pensa de uma forma de usar o software educativo e o professor que está lá em sala de aula conhece os alunos, conhece a sua realidade, pensa de uma nova forma de fazer e lá vai a gente, uma nova ação e uma inovação. Então, pensar no professor também é fundamental para essa mudança, pensar na formação do professor e na adequação da rotina diária, tanto do professor quanto dos alunos, para que, de fato, o software ele venha e que ele fomente a aprendizagem. Aqui tem as referências que eu usei para montar essa palestra. E eu queria agradecer. E caso alguém tenha alguma pergunta, pode perguntar lá no Discord. Eu estou com o Discord fechado, porque senão eu ia ficar doida com notificação e ia me atrapalhar. Eu estou lá no Twitter. Os slides dessa palestra estão aí, nesse link que eu coloquei para vocês, bit.ly/softedu. E caso vocês tenham alguma dúvida, posso falar com vocês lá no Discord e tirar as dúvidas de vocês. Ou aqui, se tiver alguma dúvida que ainda dê tempo. Não sei, Lady. Aí a gente tem tempo para alguma pergunta? A palestra foi maravilhosa. O Discord está bombando. Muitas perguntas, mas infelizmente só vai dar tempo de uma, eu acho. Ai, meu Deus. Eu vejo. Então, eu vou ver o Discord depois para poder dar conta de alguma dessas perguntas. Vou trazer um aqui para pelo menos a gente não ficar sem nenhuma e dar um tempinho ainda. Muito bom ter ouvido, Débora, foi fantástico. A dúvida da Pamela é o seguinte: o software educativo pode ser promotor de um ambiente socio-intervencionista para o desenvolvimento de uma aprendizagem ativa ou intercalando com o modelo de ensino híbrido? A gente fala muito hoje, né, em ensino híbrido, principalmente por conta da realidade que a gente está vivendo. Então, venho trazer de novo a questão do papel do professor. A gente está tendo que se reinventar, nos reinventamos muito nesse momento que a gente está pensando, e de fato, como a Pamela falou, a ideia do software educativo é que ele de fato traga esse sentimento de construção de conhecimento. Então, se coloca o aluno de fato como a pessoa que está no centro da aprendizagem. O professor ele está ali para facilitar, para ajudar, mas aí a gente pensa, como professor, a gente tem que pensar como eu usaria o software se fosse presencial, que era aquilo que a gente estava acostumado, né? Então, quem já estava usando esse tipo de software antes já tem uma ideia de como ia usar, mas a gente também tem que pensar, e quando a gente pega para a parte do ensino híbrido, pega essa parte remota, a gente precisa pensar, poxa, eu usava o software dessa forma, eu levava os meus alunos para o laboratório, eles sentavam no computador, abriam o software e iam fazer atividade. Às vezes fazem isso até mesmo sem alguma orientação do professor. Então,
E meu aluno que está em casa e não teve nenhuma orientação, às vezes nem sabe, não tem tantos conhecimentos de informática para poder utilizar o software. A gente precisa pensar, então, para usar ele no ensino híbrido e, de fato, ter essa aprendizagem ativa, né, que a gente vem falando das concepções pedagógicas que a gente trouxe, em pensar em como a gente vem sanar a falta que o presencial faz. E eu acho que isso a gente tem feito em vários âmbitos. Então, pensar, se eu deixo os meus alunos no laboratório de informática só mexendo no software e eu vou vendo eles durante a aula, por exemplo, eu não consigo fazer isso no ensino híbrido, eu não consigo fazer isso no remoto. Então, que estratégia eu vou pensar? Eu vou pensar de deixar um tempo cada um compartilhando a tela, por exemplo, para que eu possa, de fato, falar com cada um e ver o que cada um está fazendo, ou ter um momento em que todos mexem e só quando alguém tiver dúvida, alguém compartilha a tela. Então, para usar software educativo ou qualquer outro tipo de software nesse momento que a gente vive de ensino híbrido, é pensar em, de fato, que é o que a gente está pensando, em como pegar essas estratégias para fazer sanar um pouco, porque não dá totalmente, a falta do presencial e a atenção que a gente tem, porque às vezes a pessoa está mexendo isso não só com software em sala de aula, só precisa assim de uma mão no ombro de uma pessoa que está ali vendo que ele está fazendo alguma coisa que se importa, sabe? Eu vejo muito isso, assim, dentro de sala de aula, os alunos, eles às vezes talvez achem que não tem alguém que se importa. Então, quando você está lá e você dá atenção e você quer saber, independente se for híbrido ou se for presencial, você também está contribuindo para uma aprendizagem ativa, porque você traz a questão da afetividade para dentro do jogo, e aí, lá vai. Você está mutada, Lid, estou ouvindo tu não. E essa questão de sala de aula é muito interessante. O professor sente falta daquele contato, daquela interação. Os alunos também sentem falta. Então, eu lembrei das crianças que eu dava aula, que era mesmo assim. Ela, professora, olha, eu consegui. Né? Tem uns que acham que não vai conseguir e orientando eles fazem. Então, assim, é muito massa. Acho que dá tempo para uma bem rapidinho. Tem 3 minutos ainda. Então, vou fazer um aqui do Torres. É o seguinte, antes de criar o software, devemos pensar quais habilidades queremos desenvolver nos usuários, como fazer isso. Isso a gente pega com a parte da interação. Então, por exemplo, hoje eu estou desenvolvendo um software educativo para auxiliar crianças surdas a adquirir linguagem. Então, estou trabalhando hoje no mestrado no âmbito da língua portuguesa, no âmbito da Libras. E aí, meu software, eu estou pensando ele para ser utilizado no computador. Então, meus usuários, que são crianças, eles estão muito acostumados com telefone, com clique na tela. Como que eu vou fazer isso? Então, tudo isso o software também meio que seria bom que embutisse, né? Então, por exemplo, para crianças, o uso do teclado, que vão precisar no que eu estou desenvolvendo, do teclado e do mouse, eles vão ser desenvolvidos, já podem ser pensados junto com o professor, ou caso na escola tenha algum laboratório de informática com o professor do laboratório, que são as pessoas que, de fato, vão saber mais sobre isso, em algum tipo de atividade que faça com que eles vão desenvolvendo essa habilidade do digitar e do mouse, principalmente quando a gente pensa em crianças e pessoas mais jovens que estão muito acostumadas com um negocinho desse tamanho, com celular, com um tablet. Então, é pensar, junto com esses profissionais de computação, com esses professores de laboratório de informática, em como que a gente faz para desenvolver essas habilidades. Porque, como eu falei, não é bom que se precise de muitos conhecimentos específicos, né, de informática para que use o software, porque isso aí já vai ser mais uma barreira para que não haja o uso desse software. Então, até nisso a gente tem que pensar de fato. Por isso que pensar nas coisas de informática que eu quero que saiba e na interação, tudo isso faz parte, tudo isso é tão importante como os objetivos meus de aprendizagem, como a minha concepção pedagógica, como a atividade que eu estou propondo. Então, por isso que, quando a gente pensa em desenvolvimento de software educativo, a gente tem que pensar que, sim, o professor é desenvolvedor de software educativo. Não é só desenvolvedor de software educativo quem está ali escrevendo o código. Todas as pessoas da equipe interdisciplinar são, sim, desenvolvedores de software educativo. Então, a gente também precisa falar sobre isso, né? Não é só quem escreve o código. Perfeito, muito, muito bom, Débora. Excelente te ouvir. Acho que todo mundo aproveitou, pegou algumas dicas. E a importância do professor, né? Não só quem escreve o código. Às vezes o código é mais fácil, mas pensar em toda a rotina
para que aquilo seja bom para a educação, que é um desafio imenso e você é uma das pessoas que contribui com isso. Então, muito obrigada pela tua palestra, é um prazer estar aqui contigo, ouvir isso ao vivo e estar interagindo. E o Discord está bombando, então a Débora vai estar lá para continuar essa discussão, a gente vai ter outra palestra agora. E lembrando que amanhã, aproveitando que a Débora está aqui também, é uma das pailedes, então vai ter uma assembleia amanhã à tarde, às 5 da tarde, vai ter uma mesa lá no Discord para todo mundo que quiser participar, né? Pessoas aí que se identificam com o gênero feminino, sintam-se convidadas, né? Para que a gente possa aumentar ainda mais a nossa comunidade, amadurecer muitas decisões, então cheguem por lá. É isso, galera, e vamos para a próxima. Obrigada, gente. Até mais. Tchau. Até. Tchau, tchau.